Olá, boa noite. O Repórter Record Investigação de hoje acompanha o dia a dia de mães que têm filhos apreendidos em instituições para menores infratores. Esses jovens se envolveram com o crime logo que chegaram à adolescência. A maioria não convive mais com o pai biológico. Você vai ver que o amor de mãe é capaz de enfrentar todas as dificuldades para ajudar o filho que está sob proteção do Estado e a mantê-lo longe da criminalidade assim que ele voltar para casa. A reportagem exclusiva é de Rogério Guimarães, Mariane Salerno, Aldres Canacheiro e Wellington Farias. A pele machucada, os órgãos lesionados, furos profundos. Ele levou 25 furadas nas costas, levou uma embaixo do coração. E a maioria foi aqui nas costelas, a maioria foi nas costas, que foram 14 pessoas que agrediram eles. Essas são as marcas sofridas pelo filho da Dona Rosa. Um adolescente atacado em 2019 dentro de uma unidade para menores infratores em Fortaleza, no Ceará. Invadiram a cela do seu filho, onde ele ficava com outro interno, e partiram para cima dos dois. Partiram para cima dos dois. Sem motivo, né? Eles não conheciam ele, só por causa de território mesmo, né? O filho da Dona Rosa tinha sido transferido para esta unidade havia só 2 semanas, quando foi atacado por outros internos lá dentro. Ele cumpria a medida socioeducativa numa outra unidade e lá completou 18 anos. Por isso foi encaminhado para cá. Aqui ficam internos de 18 a 21 anos. Depois do ataque, o rapaz passou 8 dias no hospital. Eu acho que não era o dia dele mesmo, porque a pessoa que leva 25 furadas e não morre, né? O outro interno atacado não resistiu. Eles mataram ele, né? Arrancaram o olho, todo, o rosto todo furado, todo horrível. Rosa conheceu a mãe desse menino. Ela pirou, porque como ele era o mais velho dela, hoje em dia ela até é meio... O pessoal diz que ela ficou meio perturbada. Mas fazer o quê, né? Só rezar para melhorar. O que a senhora está sentindo? Às vezes eu sinto muito aperto no coração. Não, graças a Deus, meu filho sobreviveu, né? Eu não gosto de falar muito nessa mãe, porque a gente sente muito como se fosse ela, né? Que como fosse meu filho, né? Quem pode falar sobre a sensação de luto é essa outra mãe que prefere esconder a identidade. Tem dia que a gente pensa em tudo que aconteceu. É assim meio difícil de acreditar. Muito difícil. Há 10 anos, o filho mais novo dela cometeu um assassinato. Nessa época não tinha... A gente não via falar em facções, né? Mas sempre tinha as rivalidades, né, das ruas com as outras ruas, né? Deram uma arma a ele, né? E ele acabou atirando e pegou em um dos rapazes lá dessa outra rua lá. Aí o rapaz faleceu. Seu filho tinha quantos anos na época? Não sei se ele tinha uns 14, 15 anos. Ele foi apreendido muitas vezes nos anos seguintes. Começava tudo de novo, né? Sair com os meninos, por aí usar droga, né? Que era o pior. A mulher diz que em 2017 o filho estava arrependido. Mas um dia, ao acordar, a mãe recebeu a pior de todas as notícias. Tinha dito, ó, mataram teu filho, tá lá em tal canto. Aí eu
Mas mesmo assim, eu não acreditei, né? Uma foto e um vídeo nas redes sociais confirmaram. Eu vi a foto, né, dele amordaçado, porque era só um print dele no chão, na poça de sangue. Mas no vídeo o pessoal sempre fala que tinha eles falando um monte de coisa, né, e cortando. A polícia só encontrou o corpo 2 dias depois. Um crime bárbaro com requintes de crueldade. Aqui foi encontrado um corpo sem cabeça. Esse homem foi morto a tiros e posteriormente decapitado. No sábado, na beira da estrada, queimado. Eles queimaram. O que me revolta mais foi isso, sabe, eles terem queimado o corpo do meu filho. Porque não teve velório, né? Foi direto do ML para o cemitério, né? Pouca gente foi também, porque no dia, na semana, todo mundo estava trabalhando. Por causa da demarcação de territórios por facção aqui na periferia de Fortaleza, as famílias de menores apreendidos vivem uma tensão permanente. Um medo que existe principalmente depois que esses meninos ganham liberdade. Pisar em território inimigo pode ser uma sentença de morte. Não são só os bairros e seus muros. As próprias unidades de internação estão dominadas pelas facções, segundo autoridades. Essas facções realmente têm uma influência muito grande, principalmente na questão do aproveitamento da medida socioeducativa. Porque a gente observa que quanto maior é o comprometimento do adolescente com uma determinada facção criminosa, menor é o rendimento dele no cumprimento da medida, e aí não há ressocialização em casos assim, né? O adolescente sai do centro socioeducativo e muitas vezes já vai para uma prisão ou, né, termina por morrer nessa guerra de facções que existe. A pedagoga Alessandra Félix confirma. A tão sonhada ressocialização que a gente fala que não existe, porque os meninos, quando não são coaptados, eles migram para o sistema prisional ou eles são assassinados, né? Quando os meninos passam por esses lugares, eles voltam diferentes. E como voltam? Em todo o estado do Ceará, existem 19 unidades para menores que cometem atos infracionais. A maior parte fica na região metropolitana de Fortaleza. Atualmente, são 760 internos, que têm de 12 a 17 anos. As unidades onde esses menores ficam fechados, sem direito à liberdade assistida, têm o nome de Centro Socioeducativo, como esse aqui, em Fortaleza, que tem o nome de Centro Educacional Patativa do Assaré. A própria Alessandra tem um filho que passou pelas unidades. Ele foi coaptado, ele foi tragado pela violência da rua e eu demorei um pouco a perceber. Quando eu percebi, já era bem tarde, ele já estava bastante que envolvido e foi quando veio a primeira apreensão dele. O período foi de sofrimento para ambos e de aprendizagem para a mãe. Dentro do centro, eu comecei a ter os meus primeiros acessos de leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA estava no documento, mas dentro do centro não era o que acontecia. Como que o Estado legal reconhece o poder dos Estados paralelos dentro dos espaços de seu próprio domínio? Eu, sinceramente, acho isso um absurdo. O que eu vi em alguns dos espaços foi algo semelhante a calabouços, em que até o espaço de isolamento seria tão isolado que a luz entraria por uma pequena fresta no teto bem alto, onde você talvez visse o céu, né? Junto com outras mães, ela montou o grupo para defender os direitos dos internos.
E aí a gente começou a debater algumas questões que eram direitos negados, os básicos, a água, a alimentação e as nossas visitas. E aí foi um período bem duro aqui em Fortaleza, que foi um período de rebeliões severas, né? Durante a passagem do seu filho por internação, aconteceu rebelião? Muitas. Nos últimos 10 anos, 19 jovens foram mortos dentro dos centros de socioeducação cearenses, ou depois que saíram de lá. Em 2022, tivemos duas mortes. Dentro da unidade? Com requintes de crueldade. E isso tem muito nos preocupado. Durante brigas entre eles, um acabou matando o outro. Sim. O atual governo afirma que a situação nas unidades melhorou nos últimos anos. Todas essas situações que tiveram recentes, elas não foram frutos de tumultos ou de rebeliões, e sim de situações de conflito entre os jovens. Mas as famílias denunciam que os jovens continuam sofrendo violência. Eles apanham lá dentro? Olha, a gente tem históricos de mães que trazem pra gente que sim. Seja por um mau comportamento, né? Seja por um desrespeito que tenha cometido com um dos orientadores e que, regra de vezes, é de fato o espancamento. Uma mãe confirma que encontrou o filho com marcas de agressão em uma unidade no mês passado. Ele estava com essa parte aqui do rosto roxo. Aí ele falou que o agente entrou lá na sala onde ele estava, né? Aí falou uma coisa banal, né? Assim, você é bichão mesmo, né? Aí o disse que riu. Quando ele riu, ele deu um murro na cara dele. O sócio-educador lá falou que ele tinha se batido com o joelho. Só que não tem como é que uma pessoa vai se bater estando algemada, que nem ele disse, falou que estava, né? Não tem condições. Essas situações tratam de situações pontuais, do qual a própria gestão da superintendência e o governo do estado tem buscado alternativas para que esse tipo de situação não ocorra. Todos esses relatos, eles são apurados pela corregedoria e os agentes envolvidos são responsabilizados e são afastados. As mães corujas lembram com carinho dos filhos que já se foram. Era moreno, sempre gostou de andar sempre com o cabelo cortadinho direto. Era bonito, meu filho. Era um moreno bonito. Outras respiram aliviadas. O filho da senhora é um sobrevivente do sistema de menores apreendidos. Graças a Deus, né? Porque ele é sobrevivente. Que eu talvez hoje estivesse contando outra história. Mas o trauma das mães, esse nunca vai morrer. Eu queria ter tido mais tempo com meu filho. Queria não precisar ter que trabalhar tanto. Eu queria ter estado com ele nos momentos que ele tomou as decisões erradas. Eu queria que ele tivesse tido um pai. Eu queria ter dividido a minha responsabilidade. Vocês dão conta? Claro que não. Mas a gente é nossos filhos, né? E se não formos nós que cuide, quem é que vai cuidar?